Olá, prosperidade! Aqui é Daniela Tineu e no vídeo de hoje eu vou falar para você como sentir paz no meio da crise. Será que é possível? Então fica comigo até o final desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no meu canal para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Eu conto com você! Bom, pessoal, hoje nós vamos falar como manter a paz, né? No meio da crise, no meio do sofrimento. Bom, manter a paz, estar naquele estado de paz, quando tudo está calmo, quando tudo está fluindo, com certeza é muito mais simples e muito mais fácil. Você já deve ter experimentado isso. Mas no meio de um caos, de uma turbulência, manter a paz, aí que é o trabalho interior e aí que é empreender a paz dentro de você. Aí é ver se tudo aquilo que você fez, todo aquele trabalho realmente teve resultado ou não. Bom, a gente tem 3 passos aí que é pra gente ter os pilares da paz dentro de nós, que é a gente ter o nosso autocuidado, é você meditar, é você fazer silêncio, é você fazer as coisas que te tragam bem-estar. Isso tudo é autocuidado, é a sua alimentação, é seus exercícios, tudo isso que é de autocuidado é um dos pilares da paz, é aquilo que vai te trazer paz. Depois é o controle dos seus diálogos internos. E aí que está a forma que a gente vai enxergar a realidade. Porque o que está acontecendo agora é uma das leis, né? Das leis universais que está operando. A lei do ritmo, né? Tudo sobe, desce, tem altos e baixos. E também a lei das polaridades. Nós estamos na polaridade negativa. Só que nós temos uma polaridade externa e também temos a polaridade que está interna. Então nós vamos trabalhar com a polaridade que é interna, que é aquilo que eu vou interpretar do fato que eu estou vendo. Porque a externa não tem como eu alterar. É um fato o que está acontecendo nesse momento. Eu não tenho como alterar essa realidade. Porque se eu quiser alterar e fingir que eu não estou vendo isso, eu estaria alienada. E não é esse o caso. Mas como eu enxergo tudo isso, é uma decisão minha. E é aí que eu vou colocar o foco da minha atenção no lado positivo. Mas nós temos a tendência de focar no lado negativo. E aí nós resistimos a isso, porque a gente não aceita isso, porque, ai meu Deus, e agora? Eu tô sem emprego, tô sem comida, tô sem isso, tem só aquilo, tô sem isso, lá, lá, lá. A gente começa a resistir e aí a gente entra em sofrimento. E aí que gera toda aquela emoção, angústia, frustração, medo, incerteza. E aí a gente acaba agindo por impulso, agindo sem pensar, que é o que a gente fala, eu agi por impulso, agi sem pensar, eu gritei com todo mundo, aí eu fui grosso com aquelas pessoas. Por quê? Porque quando a gente vê, a gente usa os nossos sentidos, a gente vê, ou a gente ouve, ou a gente percebe uma situação, o que acontece? A gente vai interpretar. Só que tudo isso é muito rápido, é em fração de segundos, a gente interpreta. Nessa interpretação, a gente olha para que lado que a gente vai ver, que é positivo ou negativo, isso tudo é muito rápido. Aí a gente já começa a julgar, mas isso daqui, aquele fulano, ele quis me ferrar, aquilo lá, e agora que não sei o que, não sei o que lá, agora eu tô frito isso, agora vão me criticar. Aí você já começa a julgar e a criar um diálogo interno. E esse diálogo interno já vai criando uma emoção. O que é uma emoção? É uma reação no corpo daquilo que está na nossa mente. E aí o nosso corpo já tem aquela reação, eu já começo a ter aquele sentimento, aquele nervoso, aquela angústia, e aí eu tenho uma ação, que pode ser uma ação tanto externa, que eu posso agredir uma pessoa, que eu posso cometer uma besteira, como eu posso também me agredir com palavras, com xingamentos, né? Até tem gente que se autopune. Por quê? Porque eu gerei essa emoção, eu interpretei, eu julguei, aí eu comecei aquele diálogo, eu não sirvo pra nada mesmo, pra mim não nada dá certo, agora minha vida acabou, agora tá tudo acabado, é isso, é aquilo, aí eu acabo agindo. Então, eu percebo, vejo ou sinto uma coisa, aí eu interpreto isso, aí na minha interpretação eu escolho que lado que eu vou olhar, se é o positivo ou se é o negativo. Se eu olho pro negativo, eu já começo a julgar, aquele cara quis me ferrar mesmo, ele quis isso, ele quer aquilo, agora tá feito, agora é isso, aí eu julgo, aí começa aquele diálogo, começa aquela história que eu vou criando. Aquela história vai mantendo uma emoção, um sentimento, que faz com que eu tenha uma ação. E aí eu fico revoltada, eu fico frustrada, eu me jogo na cama, quero ficar em depressão, ou parto pra cima das pessoas, ou vou discutir em grupos na internet, aí eu vou e aí eu tenho um resultado. Então,
isso tudo acontece muito rápido, é em frações de segundos que isso acontece na nossa mente. E tudo isso acontece porque nós resistimos ao que é. E toda vez que a gente resiste àquilo que é, a gente entra em sofrimento. Então, empreender a paz dentro de você é você escolher que lado aqui você vai interpretar. Se você vai colocar o foco para o positivo ou se você vai colocar o foco para o negativo. Porque todas as situações, mesmo tragédias, elas têm o lado bom daquilo que está acontecendo. E você que escolhe que lado que você vai olhar. Então, eu nunca perco, eu aprendo ou eu cresço. Se você colocar que você perde as coisas, ou você ganha ou você aprende. Fica muito mais fácil porque você tem âncoras, você vai criando âncoras em você. Se você entra numa situação nunca para perder, ou você vai ganhar ou você vai aprender, você já vai com uma outra percepção. E tudo está ligado à nossa percepção, a percepção que nós temos da vida. Que óculos que a gente está usando? O óculos do negativo ou o óculos do positivo? Isso não significa você ser alienado, não é isso que você vai ser alienado, mas é que você vai estabelecer outras emoções. Que emoções que você quer sentir? Porque se você sentir frustração, angústia, raiva, ódio, isso vai mudar a situação externa? Vai aumentar algum dia a mais na sua vida? Não, isso não vai aumentar, isso vai causar um desgaste, vai gerar um estresse no seu ambiente que você convive, porque você começa, quando a gente fica irritado, a gente começa a tratar mal as pessoas, a gente começa a bufar ou a gente se isola, então isso não vai adiantar. Então por que não escolher olhar para essa polaridade? E isso tudo começa com uma mudança nos seus padrões de pensamento, no seu pensamento, naquilo que você pensa, naquilo que você escolhe pensar, porque você pode escolher sim aquilo que você quer pensar. Então, por que a gente fica com dúvida? Por que a gente fica com medo? Porque a gente tem incertezas. Então, tudo aquilo que gera incerteza, e agora nós estamos numa situação que está gerando incerteza, isso gera o quê? Gera medo, gera dúvida, gera angústia, gera frustração. Então, tudo isso é porque a gente está com medo da incerteza. Então, vamos aceitar a incerteza, vamos aceitar o que está acontecendo e o que eu posso fazer, que percepção eu vou fazer para que eu enxergue tudo isso, porque no meio de todo esse caos, depois do caos vem a ordem. Isso são leis, as leis acontecem. Então tem uma tempestade, depois vem o sol, e isso vai acontecer. Isso não é você ser alienado, gente, não é ser alienado, é você escolher por que ótica que você vai enxergar. E quando você escolhe a ótica que você vai enxergar, você para de sofrer. E quando você para de sofrer, você consegue enxergar além daquele caminho pequeno, estreito, você consegue ampliar a sua visão, né? A minha filha, ela agora tá nessa época de escola online, e às vezes ela se desespera, não tô conseguindo acompanhar, não tô conseguindo. Eu falei, acalma. Quando ela se acalma, ela consegue resolver. Por quê? Porque quanto mais ela fica nervosa, mais atrapalhada ela fica e mais ela não consegue resolver aquilo que ela precisa resolver. E quando ela se acalma, ela encontra a resposta. Então, isso é empreender a paz em você. Então, comece com autocuidado, se cuidando, estando atento, sendo um observador dos seus pensamentos. Por que eu estou sentindo isso agora? Por que está me servindo isso? Vá se observando, se observando, se observando e aceite as incertezas. Aceite as incertezas, porque quando você aceita, você não resiste. E quando você não resiste, você não sofre. Isso não significa que eu estou falando para você ficar sentado no sofá ou deitado na cama chorando. Não é isso que é para você fazer. É para você aceitar, porque quando você aceita, você não vai sofrer. E aí, com certeza, você vai ter outras oportunidades, vão chegar pessoas para te ajudar, você vai ver horizontes, você vai ver novas possibilidades de trabalho, novas possibilidades de conexões que vão fazer com que você saia dessa situação que você está. Então, sempre olhe pela ótica positiva para a crise e para o caos, né? Nós temos várias técnicas de respiração que você pode fazer. No vídeo que eu fiz nessa semana, Por que Sofremos, eu ensino uma técnica de respiração que é da mente serena, para você poder acalmar, para que você possa enxergar uma solução, para que você possa enxergar uma saída. Porque você não tem como ver a ilha dentro da ilha. Você não tem como ver luz
num quarto escuro, você precisa ir até um interruptor para acender a luz para que tudo fique mais claro. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Nós podemos sim ter paz no meio do caos. Isso é uma opção, isso é uma escolha. Isso é uma escolha de percepção, a forma que eu escolho perceber a vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de compartilhar, deixar o seu like e também se inscrever no meu canal, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Eu conto com você e arrasa a prosperidade!